Você quer aprender como ganhar dinheiro com pequenas incorporações imobiliárias? Já pensou em comprar um apartamento antigo, reformar e vender com lucro? Ou ter total controle sobre cada etapa desse processo? Meu nome é Eduardo Sainz, sou arquiteto e incorporador imobiliário. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você o passo a passo do estudo de viabilidade que eu faço antes de entrar em qualquer investimento desse tipo. Eu vou explicar como analiso se uma unidade, se um projeto é realmente viável e se ele tem potencial para gerar lucro. Além disso, vou apresentar uma planilha completa que utilizo para organizar e calcular todos os aspectos financeiros de um investimento imobiliário. Essa planilha faz parte de um grupo fechado. O link para adquiri-lo está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você já faz parte desse vídeo, muito obrigado pela confiança. E eu espero que esse conteúdo agregue valor à sua vida e à sua carreira. Agora vamos estudar, vamos aprender, vamos ver esse estudo de viabilidade e descobrir como avaliar um investimento com segurança e precisão. Muito bem? Então, vamos lá. Primeira parte, eu vou mostrar para vocês uma unidade que eu analisei, ok? Eu cheguei nessa conclusão, vou mostrar para vocês a base e o que é que eu quero fazer. Logo em seguida, vamos ver a planilha juntos. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui rapidamente e estamos aqui juntos. Vamos lá. Perfeito. Muito bem. A unidade que eu quero comprar com vocês agora é essa aqui, ok? É um estúdio que fica aqui em Brasília, Nasa Norte, 911 Norte, fica dentro de um condomínio de kitnets. Esse aqui é simplesmente um exemplo, ok? É um condomínio que é dividido em vários blocos, tem praças, jardins, um paisagismo super bacana, tem vaga de garagem, tem um mercado pequeno, aliás, tem dois mercadinhos pequenos, aquele sistema self-service, né? Tem elevador, vista livre, uma rampa de acesso. O estúdio que eu quero comprar fica no primeiro bloco desse condomínio e é um estúdio muito simples, né? Eu, como incorporador, eu gosto de comprar imóveis com potencial de reforma e venda. E é isso que nós queremos fazer nesse imóvel. Eu vou utilizar aqui como exemplo um outro estúdio que nós fizemos agora. Vejam como ficou charmoso. Nesse estúdio a gente aproveitou o piso, refizemos toda a iluminação, pintamos, fizemos marcenaria, colocamos revestimentos, colocamos um sistema de iluminação automatizado, controlado com Wi-Fi, e pelo celular, aliás, né, comandado por Wi-Fi. O estúdio foi preparado para aluguel por temporada, enquanto ele não era vendido, gerava uma renda extra. Colocamos eletrodomésticos, tem roupa de cama, de banho. Vejam como ficou legal, né? E é isso que nós vamos fazer nessa unidade. Vamos lá? Essa aqui é a planilha. Uma planilha que ela é muito completa. Eu levei muitos anos para desenvolver, aperfeiçoar, e hoje é só mudar aqui alguns parâmetros, né, que a gente consegue fazer um estudo completo desse imóvel, desse investimento.
Muito bem. Eu começo aqui pelo passo número 2. O primeiro é uma análise de mercado. Eu preciso escolher um imóvel que eu quero comprar, que eu quero analisar. Para escolher um imóvel, eu vou fazer uma análise de mercado, de concorrência, de localização. No meu caso, eu preciso um imóvel que eu consigo, caso não venda, né, eu consigo ficar com ele, eu tenho interesse, fica numa região que eu tenho interesse em manter, né, no curso que nós vamos montar, que nós estamos montando, que está disponível aqui, nós vamos explicar como fazer essa análise de mercado. Então, vamos supor, nesse exemplo aqui, eu já fiz análise de mercado, cheguei à conclusão de que é essa a unidade que eu quero comprar. Eu coloco aqui na parte de cima dessa planilha as informações dessa unidade. Por quê? Eu vou fazer essa análise de várias unidades, de várias localizações, e eu consigo só entrar aqui rapidamente e saber se é essa unidade que eu vou estudar. Muito bem? Então vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Beleza, vamos lá. Link do anúncio, localização, área útil, valor de anúncio do imóvel, custo do metro quadrado, né, desse imóvel, extremamente importante na análise de mercado. Eu preciso dominar isso aqui, né? Custos do condomínio, IPTU, taxa extra. Eu ainda não comprei essa unidade. Eu quero saber se vou comprar. Essa informação o corretor tem que disponibilizar para mim, né? Eu preciso saber se aquele imóvel, aquele condomínio aceita aluguel por temporada. Se sim, quais são as facilidades? Ali tem portaria 24 horas, tem várias unidades que são alugadas por temporada. Então, aparentemente isso aqui funciona nesse quesito. Vamos continuar. Eu coloco aqui as características, ok? E a qualidade do condomínio. Esse condomínio, ele é espetacular para esse tipo de investimento, ok? Para continuar, eu escolhi um imóvel, ok? Eu vou fazer uma pré-negociação. Eu vou ligar para o corretor e eu vou tentar chegar no valor mínimo de venda daquele imóvel. Nesse condomínio, a gente tem duas opções. Tem um estúdio em 250 e tem um outro em 235. Para esse exemplo, nós vamos utilizar o de 255. Ambos têm a mesma planta, têm a mesma posição. A diferença é que o primeiro, o mais caro, fica no bloco principal da frente, o mais bonito, e outro fica num dos blocos no fundo do condomínio. Não é tão legal, mas a diferença é muito pouca. Vamos ver se esses 15 mil reais fazem diferença no resultado. Muito bem. Então, como passo 3, eu vou fazer uma pré-negociação, vou chegar ao valor de 235 e desse valor, nesse exemplo, eu quero entrar só com 20% de capital próprio. 80% eu utilizarei dinheiro do banco. Isso aqui facilmente eu consigo controlar e ver os resultados numa mudança daquilo, né? Tem que ver tempo, tem muitas variáveis ali para serem estudadas, nós vamos aprender isso tudo. Para agora, eu quero fazer essa análise só com 20% de entrada, 80% valor financiado. Vejam que essa parte aqui tem dois números, né? Tem o passo 3 e o passo 9, porque eu vou voltar para essa planilha aqui, e as de baixo no final da minha análise. Nessa análise aqui, preliminar, eu preciso ter acesso aos resultados de forma rápida. Então, qual é o imóvel, quais são os números daquilo. É isso que eu preciso saber. As outras planilhas estão lá embaixo. Ok, continuando aqui, deixa eu explicar para vocês o básico dessa planilha. Qual é o investimento que eu vou fazer nesse imóvel? Então, de recursos próprios para compra, eu vou precisar de 47. Ok?
Só que eu tenho custos que não entram no financiamento. Eu tenho custos preliminares, pré-financiamento, eu tenho o custo da reforma. Nesse imóvel não é financiado, eu vou usar o financiamento só para a compra. A reforma farei com dinheiro próprio. Eu tenho custo de manutenção do imóvel durante a obra e eu terei custo de manutenção do imóvel após a obra durante o período de venda. Isso tudo em diferentes cenários. Eu preciso estudar isso aqui, pelo menos em 3 cenários: no cenário de venda mais rápido, no cenário conservador, e um cenário pessimista. Análise de viabilidade tem que ser viável nos 3 cenários. Então vamos estudar o que é esse custo pré-obra, durante obra e pós-obra. Vamos para o próximo número aqui dessa tabela de apoio: despesas preliminares. Ok, então, preliminarmente eu vou pagar para o proprietário de recurso próprio R$ 47 mil. No cartório, eu vou pagar o imposto de transferência, registro do contrato de financiamento no cartório de notas, registro no cartório de imóveis, né? Eu tenho aqui alguns valores que precisam fazer parte dessas despesas preliminares. Além disso, no banco, eu vou pagar uma taxa de vistoria. Eu não sei ainda se eu preciso pagar uma taxa de assinatura para o contrato de financiamento. O seguro eu preciso saber, de acordo com o meu perfil, né, e se eu vou contratar ou não. A maioria são obrigatórios. E o imposto de operações financeiras do crédito vai depender do tipo de imóvel. Se ele é comercial, se é residencial. Essas informações fazem parte desses custos preliminares. Também projetos e consultorias. Vejam que essa tabela ela é aplicada em diferentes cenários. Eu posso usar ela para imóveis maiores, posso usar ela para retrofit de casas, de leilões, né? Construção de casa com adquisição de terreno, enfim. Nesse caso aqui, nesse tipo de projeto, eu não vou pagar um projeto de arquitetura ou custo de escritório, no meu caso. Também não tem projeto de instalações, estrutura, não tem alvará de construção, mas preciso sim do registro técnico, do registro de responsabilidade técnica, para que o condomínio autorize minha obra, né? Esse condomínio não cobra taxa de transferência de cadastro, não cobra taxa de análise de projetos, não vai analisar. Também não tem nenhuma outra taxa ali de cadastro de nada. Ok? Então, os meus custos preliminares são R$ 57 mil. Beleza? Vamos ver. Custo de manutenção durante obra. Aqui, a única informação que eu preciso colocar é quantos meses eu estimo que aquela obra vai demandar. Para o tamanho desse apartamento e baseado na nossa experiência, baseado naquele vídeo que eu mostrei para vocês, né, que foi uma unidade que a gente acabou de vender, nós vamos demorar 2 meses para montar esse apartamento. Se fosse um apartamento maior, iria facilmente para 4 meses, 6 meses, 8 meses. Nesse retrofit aqui, 2 meses é suficiente. Essas informações eu preenchi ali em cima, né? A taxa do condomínio, taxa extra, IPTU, a água faz parte do condomínio, tem gás encanado, inclusive, que faz parte do condomínio, e o custo de eletricidade. Quando eu mudo esses valores, a minha tabela aqui é atualizada automaticamente. No meu caso, são 2 meses. Então, já tenho aqui os custos preliminares, pré-obra, a minha manutenção ao longo da obra, e agora eu quero saber quanto custa esse estúdio depois da obra. Eu chego a um valor mensal: taxa de condomínio, taxa extra, IPTU, água e eletricidade. Muito bem. Só vou verificar se essas informações estão aqui na minha análise de investimento. Pré-obra, nos 3 cenários de venda, né, no otimista, conservador, pessimista, é o mesmo valor, porque eu vou demorar
porque a unidade está escolhida, né, independente do tempo de venda, eu vou ter esse custo em ambos cenários, nos três cenários. Durante a obra, também eu vou ter os custos de manutenção exatamente iguais. E após obra, muda de acordo com o tempo que eu vou carregar essa operação, né, que eu vou caminhar no tempo. Enquanto mais tempo eu levo para vender, o meu custo é maior. Eu preciso controlar isso aqui muito bem para não perder dinheiro, né? Além disso, nós precisamos ter um pré-orçamento de obra, baseado em outras unidades similares, baseadas em uma reunião com um construtor, né, baseadas nas características desse imóvel. Eu preciso ter uma verba ali, né? Para as características desse imóvel, no padrão que eu quero fazer, separei os meus custos nos seguintes componentes: marcenaria, serralheria, materiais de acabamento, louças, metais, acessórios, mão de obra e material básico, instalações, né? Os eletrodomésticos, mobiliário e decoração. Cada componente tem um pré-orçamento aqui, bem aproximado, né? Muito bem detalhado. Eu preciso ter controle total, absoluto, desses custos aqui, né? No curso, nós vamos entender como fazer esse orçamento nos diferentes cenários, ok? Então, vamos lá. Nesse cenário aqui, para esse estúdio, eu vou gastar 74 mil. Eu preciso ter uma margem. Nós utilizamos 5% porque a gente tem material de obra, a gente tem equipe pronta, né? A gente está exposto a uma flutuação de mercado, mas numa janela curta de tempo, de 2 meses. Se eu fosse de uma outra área, se eu fosse um corretor de imóveis, eu usaria uma margem maior, 15%. Se eu fosse contratar equipes que não fazem parte do meu cotidiano, isso aqui pode facilmente chegar a 20%. No meu caso, é 5%. E eu deixo um custo aqui para administrar aquela situação, né? O meu custo é baixo porque eu vou lucrar no final, tá? Mas no caso de uma empresa, se a gente for contratar uma empresa para administrar aquilo, ou um profissional, essa administração é no mínimo 10%. Ok? Eu não tenho impostos nesse cenário. Se fosse uma casa, eu teria imposto sobre a mão de obra. O total do investimento é 80 mil reais. Muito bem. Esses 80 mil fazem parte dessa minha tabela aqui. Deixa eu voltar. Vejam só. Eu tenho despesas preliminares, custos de obra, manutenção e o pós-obra. Ok? Agora o financiamento. Isso aqui é muito significativo. No meu caso, eu utilizarei 80% do valor com dinheiro financiado, né, dinheiro do banco. Enquanto mais tempo eu carrego essa operação, maior é o capital que eu vou deixar na mesa, né? Isso aqui merece uma outra aula. É um simulador de financiamento. Eu simulo, inclusive, esse investimento no sistema de amortização constante, no saque ou no price. Nesse cenário aqui, eu utilizo os juros reais, né, numa avaliação ali preliminar com o correspondente bancário, né? Isso aqui depende das taxas oficiais do governo. Eu tenho aqui uma correção que ela inclui inflação, inclui o seguro obrigatório, né, e alguns outros valores, é 3% por parcela no pior dos cenários, né? E eu tenho aqui a evolução mês a mês, né, das parcelas, né, que eu vou pagando, o acumulado mês a mês, aqui mês 1 até mês 14, nesse meu cenário, o acumulado que eu vou pagando,
né? Os valores das parcelas vão diminuindo, a amortização é constante, depende do número de parcelas, né, daquela operação, e os juros também vão diminuindo porque o saldo devedor ele vai diminuindo também. Então, a minha planilha, ela precisa considerar ambas informações, quanto que eu vou pagar e quanto que eu vou dever. A cada mês, eu devo menos e eu pago mais. Isso tudo está aqui. Em 4 meses de operação, paguei 9.724. Só vou confirmar aqui. 4 meses de operação, 9.724. Em 6 meses, 14.000. 10 meses, 24.000. Se eu não fizer esses cálculos aqui, eu vou me dar muito mal. Muito mal. Ok, vamos continuar aqui. Análise de resultados. Eu preciso saber em quanto que eu vou vender esse imóvel. Essa é a minha análise de mercado. Se lembram que lá em cima eu falei para vocês que eu preciso escolher uma região, eu preciso escolher um condomínio, eu preciso escolher uma unidade. Para escolher, eu preciso fazer uma análise de mercado e saber se eu tenho margem. Eu preciso saber em quanto que eu posso vender esse imóvel. Eu preciso conversar com corretores, preciso perguntar para eles, né, mostrar as fotos, falar, olha, eu vou fazer isso aqui, você já vendeu unidades assim, tal, eu sei que ali eu vou vender por 380.000. Então, o meu anúncio, ele precisa ter uma margem em cima. Poderia colocar aqui um valor maior. Eu devo anunciar essa unidade por 395, 396 e negociar até 380, que é o meu limite nesse cenário. Inclusive, se lá na frente eu receber uma oferta de 370, é só digitar aqui esse valor, 370.000, no futuro, que os números ali eles vão ser atualizados e eu vou saber se, né, eu posso aceitar aquela oferta ou não. Opa, só deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. O valor de venda do imóvel. Corretagem. Corretagem normalmente é 5%. Okay. Mas o que acontece? Eu tenho uma corretora, ela trabalha comigo e ela tem, para esse tipo de unidades, ela tem um valor fixo comigo. Ela vai me cobrar R$ 10.000 para vender essa unidade. Nesse condomínio tem muitas kitnets e ela é especializada nesse tipo de investimento, então ela vai conseguir vender rápido e esse é o valor que eu vou pagar para ela. Ok, corretagem, desconto. Em caixa, eu terei 371 no final dessa venda. Muito bem. Valor do metro quadrado, em todos os cenários, isso aqui tem que ser muito bem controlado. Eu já fiz lá em cima, na análise de mercado. Agora eu preciso saber o tempo de venda. O tempo de venda não é o tempo de operação. Se lembra aqui em cima, tem meses de operação. A operação é a partir do momento que eu tenho posse do imóvel e eu vou começar a obra. Lembram que eu coloquei 2 meses de obra. Se eu colocasse mais meses de obra ali, eu colocasse 3, 4, 5, a minha planilha automaticamente atualiza isso aqui, né? Se eu colocar o tempo de venda do imóvel, por exemplo, vamos supor que eu mude aqui no melhor cenário, naquele condomínio, eu demoro 3 meses. 3 mais 2 de obra passou para 5. Se eu colocasse 6 mais 2 de obra, passou para 8. Então, ela está toda automatizada. No meu caso, no melhor cenário, de acordo com o estudo de mercado, eu descobri que eu posso vender no melhor cenário em 2 meses. No cenário conservador, em 4 meses. No cenário pessimista, em 8 meses. Ok? A minha análise tem que passar os 3 cenários. Saldo devedor do financiamento, isso aqui eu já tenho ali na outra planilha, e isso aqui está atrelado àquele cenário. Vejam que se eu mudar isso aqui, esse valor também muda, né? O saldo devedor vai sendo atualizado de acordo com os números, tudo automatizado. Ok.
o saldo devedor do financiamento, eu preciso colocar aqui, né? E aqui eu vou colocar para vocês uma informação importante. Eu vou deixar isso aqui em zero. O que acontece? Eu falei para vocês que aquela unidade eu vou colocar no sistema de aluguel por temporada, no Airbnb. Na verdade, eu vou colocar com uma empresa que administra isso aqui no sistema de multiplataforma. Eles me cobram uma porcentagem, me cobram 20% para gerenciarem os anúncios e cuidarem de tudo para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa unidade para rentabilizar de segunda a sexta-feira, liberando finais de semana para licitação. E eu vou fazer uma análise aqui de ocupação com 75% de ocupação. Então, a minha conta é 5 dias por semana, vezes 4 semanas, vezes 0,75% de ocupação, 15 dias. 15 dias multiplicado por R$ 250 a diária por 0,8, porque eles vão ficar com 20% do valor, eu vou colocar 3.000 por mês. E é exatamente essa média que a gente opera, que a gente ganha naquela região, livre de tudo. Isso já baseado na experiência, né? Se eu não quisesse colocar, eu posso botar isso aqui em zero, né? Ou posso botar um número ainda mais conservador. Eu sei que eu vou ter 75% de ocupação pela qualidade da reforma. Inclusive, essa planilha vai me mostrar se vale a pena vender ou não. De repente não vale, de repente vale a pena ficar só no Airbnb. Agora vamos ver os resultados. Os resultados em dinheiro de lucro são a diferença de quanto que eu gastei, quanto que eu vendi, o saldo devedor que eu vou pagar no momento da venda e quanto que eu lucrei ao longo do tempo. Em 2 meses de venda, em 4 meses de operação, eu lucrei 41 mil. Em 6 meses de operação, 42. Em 10 meses de operação, 44. Isso aqui tudo foi por conta do Airbnb. Enquanto mais tempo eu tenho essa unidade, um pouquinho maior é meu lucro. Considerando o pagamento do financiamento, considerando tudo, então nessa unidade aqui é bacana, interessante. Se eu não tivesse rentabilidade do Airbnb, eu teria um lucro caindo, né? 35, 30, 20. E por aí vai, até o momento que eu não tenho mais lucro e começo a ter prejuízo. Preciso controlar isso aqui muito bem. Então, deixa eu voltar aqui para o meu número, 3.000. E agora, nós vamos fazer uma análise de rentabilidade. Isso aqui, para mim, Eduardo Sanz, investidor, é muito importante. Isso aqui, eu preciso relacionar isso a um benchmark. Um benchmark é uma linha de referência. No meu caso, minha linha de referência é 25%. Eu só entro numa operação imobiliária se meu lucro for acima de 20%. Se for abaixo, eu não entro. Então, eu já coloco aqui, eu já vejo que uma das primeiras coisas, eu vejo isso aqui. Se nessa operação eu tenho lucro de 10%, não compensa meu risco. Eu vou para outra. Muito simples. Então, aqui, eu tenho, no melhor cenário, 27%, 27,7% de rentabilidade na operação, 26% no pior dos cenários, passou, tá ok. Agora vamos comparar essa taxa de retorno ao ano. No curso eu vou explicar isso aqui bonitinho, como é que faz, mas isso aqui é necessário para comparar essa rentabilidade com outros investimentos. Se eu pegar esse dinheiro e colocar numa renda fixa a 100% do CDI, o CDI hoje é 12% aproximadamente. Então, nós estamos falando aqui de uma rentabilidade de 83, comparando 12 com 83. É muita diferença, né? No pior cenário, 12 com 31, é muita diferença. O retorno mês nessa operação
6,94. Maravilhoso. No pior cenário, 2,61. Funciona bem também. E a retirada é quanto que eu vou sair em caixa, né? Eu entrei com 150 nessa operação, eu vou sair com 192. Entrei com 156, saí com 199. Entrei com 168, saí com 213. Então, para mim, essa conta fecha. E é dessa forma que a gente faz análise de viabilidade para um investimento imobiliário. Pessoal, então muito obrigado por terem acompanhado esse raciocínio e eu espero ter conseguido acrescentar alguma informação na vida de vocês, nos investimentos, e quem quiser nos acompanhar, o caminho está mostrado. Muito obrigado.